Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, igreja abençoada, igreja presbiteriana do Cônigo, que nesta manhã nós possamos buscar a presença de Deus, que nesta manhã nós possamos nos alegrar na presença do Senhor, não apenas a igreja presbiteriana do Cônigo, mas todos os nossos irmãos que estão conosco nesta manhã ou vão estar posteriormente assistindo, esse momento de adoração, de louvor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Queridos, nós estamos aqui na presença do nosso Deus, buscando a palavra dEle, buscando o conhecimento da palavra dEle. E é claro que todo filho, toda filha que busca ardentemente conhecer a verdade de Deus, para por ela viver, isso alegra tremendamente o coração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus escreve a sua carta à igreja de Filadélfia, aliás, foram as duas igrejas que não receberam nenhuma censura de Jesus, a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. E quando Jesus escreve àquela igreja, as 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Filadélfia, ele diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Queridos, a palavra de Deus, através do exemplo desta igreja, a igreja de Filadélfia, a palavra de Deus nos mostra que uma igreja, quando verdadeiramente ama a Deus e sua verdade, essa igreja será uma igreja espiritualmente vigorosa, será uma igreja perseverante, será uma igreja que vai enfrentar com fé, com esperança, as circunstâncias difíceis que esse mundo coloca diante dela, a igreja de Cristo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Nós, como igreja, estamos sobre a face da terra e estamos constantemente enfrentando dificuldades, adversidades, provações. Aliás, nós vamos falar sobre algo hoje muito importante. E ao falarmos sobre esse tema de hoje, é importante que nós tenhamos essa consciência. Jesus, o nosso mestre, Jesus, a verdade de Deus aos homens, ele nunca nos omitiu, ele nunca nos pregou uma mensagem que não fosse a mensagem cunhada na verdade de Deus. Jesus, ele nunca foi desonesto conosco. Ele sempre nos colocou muito a par daquilo que nós iríamos enfrentar como seus discípulos. Nesse mundo, vocês passariam por aflições. Ele também, ao falar do final dos tempos, ele diz aos seus discípulos que eles enfrentariam tribulações, que eles seriam atribulados, que eles seriam mortos,
seriam odiados de todas as nações por causa do nome de Cristo. Aliás, é muito importante nós termos essa consciência. Nós amamos a palavra de Deus, por isso estamos aqui, irmãos. Isso é um presente de Deus. A salvação é um presente. E a salvação nos faz estar assim na presença do Senhor, com um coração desejoso de ouvir a sua voz, ouvir a sua verdade, para que essa verdade possa ser a cada dia mais o norte da nossa vida, o nosso direcionamento diário. É a verdade de Deus que precisa governar os seus filhos. Por isso nós estamos aqui, queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Queremos agradecer a Deus pelos irmãos que estão conosco nesta manhã, presbítero Sérgio Elias conosco, a nossa irmã Marlene Furtado, nossa irmã Leaci, nossa querida irmã Ruth, a nossa irmã Cida, nossa irmã Nana, nossa irmã Fabiana, Elisange, Glorinha. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Quem quiser mandar aí um recado, é melhor para a gente identificar quais são os irmãos que estão conosco nesta manhã. Que Deus abençoe a todos, aqueles que ainda vão se achegar. Queridos, vamos orar, vamos colocar esse momento diante de Deus. É maravilhoso estarmos aqui. Também queremos agradecer a Deus pelo nosso irmão Samuel, a nossa irmã Rosilene, irmãos que estão conosco nesta manhã. Nós vamos orar nesse momento, ouvindo essa canção tão bonita que o Felipe está ministrando nesse momento. Vamos buscar a presença de Deus, vamos pedir que Deus esteja preparando os nossos corações para recebermos a sua verdade. Aí em teu coração, peça a Deus, Senhor, prepara o meu coração, para que o meu coração seja terra fértil para a semente do teu evangelho. E que ao receber a semente do teu evangelho, o teu evangelho cresça dentro do meu ser. Porque eu quero te servir, eu te amo, eu reconheço a tua graça na minha vida e quero responder a esta graça com a minha fidelidade, a minha lealdade à tua palavra, ao teu querer, aos teus propósitos para a minha vida. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Vamos começar esse momento com essa certeza. Aqueles que estão fundamentados na palavra serão guardados de toda e qualquer provação, tribulação, perseguição, privação, qualquer tipo de escassez. Vamos começar esse domingo tomados por essa certeza, essa convicção. Vamos orar. Deus também abençoe o nosso irmão Jaime Júnior, nosso irmão Davi Marques, nossa irmã Ronilda. Vamos orar, queridos, vamos buscar a presença do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento. Queremos te agradecer porque estamos aqui como teu povo, a tua igreja, Cristo. Ó Senhor, ó Mestre. E agora te imploramos, Senhor, esteja preparando os nossos corações para compreendermos espiritualmente a tua palavra nesta manhã. Precisamos desse alimento, do alimento espiritual. Precisamos da tua verdade. Precisamos ser fortalecidos pelas virtudes do teu reino, Senhor. Por isso, fale aos nossos corações. Renova-nos nesta manhã. Revigore as nossas vidas, Pai, através da tua palavra. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor
nesse mesmo livro de Apocalipse, mais à frente, o capítulo 7. É um texto que nós conhecemos, é um texto que fala profundamente ao meu coração, é um texto que gera muita consolação no meu coração, e entendo que também no coração dos filhos de Deus, todos eles. Livro de Apocalipse, o último livro das Escrituras, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 17. Aqui nós temos um texto que aqui na minha Bíblia tem como tema a visão dos glorificados. A visão dos glorificados. Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 17. Também conosco nesta manhã, nossa irmã Helena, que Deus te abençoe, serva do Senhor. Nosso irmão João Silva Júnior, Deus te abençoe, João. Irmãos amados que também estão conosco nesta manhã para a meditação na palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 17. Palavra do Senhor. Diz assim o texto bíblico: Depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação? Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Irmãos, é preciso que nós entendamos algo muito importante como cristãos. Preste atenção nisso. Os glorificados, isto é, aqueles que um dia chegarão aos céus, os glorificados serão aqueles que foram aqui na terra soldados deste grande exército do Senhor. Os glorificados serão aqueles que foram aqui na terra bons soldados do exército do Senhor. Muitas vezes percebemos isso. Queremos o céu, queremos a eternidade,
Desejamos o paraíso, mas nem sempre estamos dispostos a lutar pelo Senhor que nos leva ao paraíso aqui na terra. Mas uma coisa é certa: não podemos mudar esse princípio. Esse princípio foi estabelecido pela própria vontade de Deus para a vida dos seus filhos, para a vida dos discípulos de Jesus Cristo. Os glorificados serão aqueles que foram aqui na terra bons soldados do exército do Senhor. Isto é, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, comprometidos com o Senhor Jesus Cristo, comprometidos com o reino de Deus. Por isso, desde já, é importante que a gente realmente interiorize isso a cada momento, a cada dia, a cada fôlego de vida. Nós cremos na vida eterna, um dia estaremos com o Senhor na glória, mas enquanto esse dia não chegar, nós precisamos viver aqui nesta terra, viver nesse mundo que jaz no maligno como autênticos filhos de Deus, autênticos discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como nós já falamos no início, diante dessa verdade, diante desse imperativo das Escrituras, nós não temos como nos justificar se isso não tem sido uma realidade em nossas vidas. Até porque, voltamos a dizer, Jesus, ele sempre colocou para os seus discípulos que eles não teriam vida fácil. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Jesus, ele não manipula informações, conhecimento. Jesus, o Filho de Deus, a encarnação da verdade divina, sempre deixou seus discípulos conscientes de sua vocação, de seus chamados. O que a vocação de um discípulo vai exigir dele? Nunca fomos enganados, ludibriados por Jesus. Ele sempre foi transparente conosco. Por isso, queridos, nós não podemos nos ver numa posição de estarmos questionando o porquê do sofrimento, das adversidades. Faz parte da nossa caminhada cristã. Por isso, é importante também nós entendermos que a questão não é passarmos por essa vida ou pelas muitas crises que essa vida nos impõe. O importante, a grande questão é como nós passamos, como nós temos vivido esta vida, como nós temos enfrentado cada adversidade, cada obstáculo. Nós estamos aí enfrentando essa crise que não tem sido fácil. Mas como nós temos enfrentado isso tudo? Nós vamos compreender isso. Aliás, esse texto que nós acabamos de ler tem muito a nos ensinar quanto a isso. Na visão dos glorificados, a palavra de Deus faz questão de narrar como os discípulos de Jesus viveram na terra, viveram em um mundo de tribulações. Porque na visão dos glorificados se percebe isso, de onde eles vieram, de onde os santos vieram.
E aí nós vamos poder, aqui nesse texto, nós vamos poder mais uma vez compreender como é a vida de um glorificado enquanto ele estiver na terra. Nós entendemos, irmãos, que somos salvos. Nada e ninguém pode nos tirar essa salvação. De alguma forma, nós já nos vemos assim glorificados. É claro que ainda não aconteceu isso de forma plena. Mas como pessoas, filhos, servos que um dia vão estar com o Senhor na glória, com um corpo glorificado, perfeito, nós precisamos entender que enquanto aqui estivermos, nós vamos precisar viver como salvos. Nós vamos precisar viver como glorificados, que um dia seremos. E é exatamente isso que nós aprendemos aqui nesse texto. Como viveram na terra os glorificados? Depois destas coisas, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Lá no verso 13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, isto é, João respondendo, tu sabes. Ele então me disse, são estes que vêm da grande tribulação. Irmãos, nós somos presbiterianos reformados, e como reformados, nós entendemos a escatologia pelo viés do amilenismo. Isto é, nós entendemos que já estamos na grande tribulação. É claro que a tribulação ela vai se avolumando no decorrer da história. Mas nós já estamos na grande tribulação. Nós já estamos no milênio. O milênio foi inaugurado com a vinda de Cristo e vai terminar com a sua volta, quando ele resgatar a sua igreja. Então nós já estamos vivendo a grande tribulação. É claro que a grande tribulação, ela vai se avolumar até manifestar o anticristo. O anticristo que vai deflagrar a volta de Cristo. Então essa grande tribulação vai se avolumar até o ponto de manifestar esse personagem escatológico, o anticristo. É interessante que a Bíblia diz que nós já podemos contemplar o espírito do anticristo nesse mundo. Mas é claro que vai chegar um momento em que vai se levantar um homem que vai assumir, vai revelar plenamente o espírito do anticristo. E nesse momento, o anticristo vai deflagrar a volta de Cristo. Mas nós já estamos vivendo na grande tribulação. Nós já estamos enfrentando esse momento. É claro, vai piorar. A cada dia que passa, vai piorar. A Bíblia nos diz isso. Jesus falou que à medida em que o tempo for passando, o amor vai se esfriar. Os homens se tornarão mais malignos, mais diabólicos. Mas como nós devemos viver aqui na terra como salvos? Quando aqui o texto diz que esses glorificados vieram da grande tribulação, como eles viveram lá no período da grande tribulação? Isto é, como eles viveram enquanto estavam aqui na terra? Como viveram na terra os glorificados, os salvos? E é como nós devemos viver hoje. Primeiro, eles viveram de uma forma corajosa, digna, honrosa.
Porque o texto diz que os glorificados estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Nós temos várias lições aqui nessas palavras. Primeiro, os glorificados estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, isto é, diante de Deus e de Cristo, o Filho dele. E aqui a palavra, mais uma vez, nos ensina que não são todos os caminhos que levam a Deus. Só existe um caminho que leva a Deus e esse caminho é Cristo. Por isso aqui nessa cena, tanto está o trono, que simboliza a glória de Deus, o próprio Deus, como também nessa cena está o Cordeiro. E os glorificados estão tanto diante de Deus como diante do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Jesus é o único caminho que leva o ser humano a Deus. Você que está nos vendo através desse vídeo, se até então você tinha alguma dúvida quanto a isso, de repente, muitas vezes apresentaram a você vários mediadores entre você e Deus, mas só existe um e ele é Cristo. Tanto é que os glorificados estão diante do trono, diante de Deus e diante do Cordeiro. Jesus é a pedra angular e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Palavras proferidas por Pedro diante do Sinédrio, fazendo ali a sua confissão de fé, mesmo sendo pressionado pelos religiosos do judaísmo de sua época, que negavam a Cristo, que perseguiram Cristo, inclusive o levaram à cruz. Mas Pedro, na firmeza, na convicção que o Espírito lhe dava, disse: não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, só Cristo. Paulo, quando escreve a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, o texto já nos coloca essa verdade intocável. Só Jesus pode levar o ser humano a Deus. É uma falácia dizer que todos os caminhos levam a Deus. Não levam. Por isso que o próprio Senhor Jesus no Evangelho de João ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Mas também, irmãos, aqui nós temos outra lição tremenda. Os glorificados, eles estão diante do trono e diante do Cordeiro em pé. Em pé. Quando nós conectamos o capítulo 6 de Apocalipse com o capítulo 7, nos deparamos tanto com uma pergunta quanto com uma resposta a essa pergunta. Quem pode suportar, quem pode resistir nesse mundo regido pelo mal? Quem pode? Quem pode suportar? Quem pode resistir? Quem pode permanecer perseverante diante de um mundo diabólico como esse? Diante de um mundo imoral como esse? Diante de um mundo incrédulo quanto esse? Diante de um mundo maligno quanto esse? Quem pode perseverar diante de tanta maldade, de tanta corrupção, de tanta mentira, de tanta falsidade, de tanta imoralidade, que tenta corromper tudo aquilo que Deus criou? Os cristãos.
E quando nós falamos na conexão do capítulo 6 com o capítulo 7, porque aqui no capítulo 6, quando nós lemos sobre o quinto selo, diz assim a palavra: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então, quando nós lemos o capítulo 6, nós percebemos aqui um quadro de sofrimento, um quadro de muitas dificuldades, de perseguição. Mas aí quando nós lemos o versículo 7, aliás, o capítulo 7, nós percebemos aqui a visão dos glorificados. Então há essa conexão entre o capítulo 6 e o capítulo 7. No capítulo 6 há essa pergunta: como suportar tudo isso? Resistir a esse mundo regido pelo mal? A resposta: os cristãos podem, no poder de Cristo. Não apenas suportam, resistem diante das mais tenebrosas representações do mal, como está no capítulo 6, mas suportam, resistem, exultando. Exultando, de uma forma digna, de uma forma abençoada. Não de qualquer maneira. Por isso, mais uma vez, irmãos, os glorificados serão aqueles que foram aqui na terra bons soldados do exército do Senhor, que labutaram de uma forma verdadeira, digna, honrosa, não de qualquer maneira. Por isso que a palavra diz bons soldados. São soldados que lutam conforme as regras estabelecidas por Deus. Por isso que em nossa caminhada diária, nós precisamos olhar para a palavra. É a palavra que vai nos ensinar como batalhar a cada dia, como enfrentar as muitas batalhas que nós enfrentaremos aqui, porque não pode ser de qualquer forma. Não pode ser de qualquer jeito. É conforme a vontade de Deus. Como viveram na terra os glorificados, os salvos, viveram de uma forma corajosa, de uma forma digna, honrosa. Viveram em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Em pé. Mas também eles viveram, os glorificados, eles viveram de uma forma santa. Viveram em santidade. Porque também o texto diz que eles estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Então os glorificados, isto é, os cristãos que um dia chegarão aos céus, eles, enquanto aqui estiveram, viveram de uma forma corajosa, de uma forma honrosa, em pé diante do trono, conduzindo suas vidas cristãs para a honra e glória do Senhor, honrando o nome de Deus, honrando o nome de Cristo, honrando o nome da igreja.
mas também viveram em santidade, vestidos de vestiduras brancas. Vestiduras brancas simbolizam santidade, pureza, simbolizam o que deve ser a nossa vida cristã. Por isso a nossa vida cristã não pode estagnar, não pode paralisar, não podemos ser vencidos pela inércia, que muitas vezes as tribulações podem nos fazer caminhar nessa direção. Se a gente não vigiar, irmãos, em meio às tribulações, às provações, nós podemos perder o fervor espiritual. E é interessante que a Bíblia diz o contrário, que quando Deus permite as provações, as tribulações, porque o propósito dele é que cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Mas, infelizmente, se nós não vigiarmos as provações, tribulações, perseguições, privações, podem causar um efeito contrário. Por isso, cabe a nós vigiarmos, cabe a nós nos fortalecermos no Senhor, cabe a nós continuarmos de pé, lutando pela fé evangélica, lutando para que possamos continuar de uma forma abençoada na presença de Deus, levando as nossas vestiduras brancas, mantendo as nossas vestiduras brancas em santidade de vida, em pureza. É claro, irmãos, que por nós mesmos, nós não podemos, de forma nenhuma, viver dessa forma. Nós precisamos do poder de Deus, da graça de Deus. Nós precisamos do poder do Senhor. Nós precisamos da unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Mas o texto está nos dizendo que os glorificados, eles vestem vestiduras brancas. Eles são santos. Vivem uma vida santificada na presença do Senhor. O apóstolo Pedro, em sintonia com isso, ele diz lá no capítulo 2 da sua primeira carta, versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos sacerdócio santo, nós somos separados por Deus e para vivermos para Ele, não para nós mesmos. Frutificando no Espírito, semeando para o Espírito. Verso 9 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Não vivemos mais segundo as trevas, mas nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, nesta manhã, mais uma vez, Deus está falando ao nosso coração que um dia estaremos com Ele na glória. Nós já podemos nos ver aqui nesse texto. A visão dos glorificados é a visão de Deus quanto a nós, eu, você, salvos. Mas os glorificados, eles estão vindo da grande tribulação, mas enquanto lá estiveram, estavam em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, e estavam com suas vestiduras brancas, vivendo em santidade de vida, em santificação, renegando tudo aquilo que provém do inferno. E nós sabemos que essa luta é ferrenha, irmãos. Porque esse mundo, a cada dia que passa, ele se torna mais rebelde em relação a Deus.
Eu já ouvi muito essa frase. Quem está indo para o buraco não quer ir sozinho, sempre quer levar alguém consigo. E não é isso que Satanás está fazendo? Não é isso que o diabo faz? Ele é um derrotado. Ele sabe que ele é um condenado, mas o que ele puder fazer para arrastar com ele os seres humanos, ele vai fazer. Por isso esse mundo é a arma de Satanás para tentar corromper os filhos de Deus. Por isso que Jesus, num momento tão delicado da sua vida, ele disse que nós deveríamos vigiar e orar para não cair em tentação. Vamos pensar, irmãos, na nossa vida de santidade. Sede santos como eu sou santo. Nós temos usado o nosso corpo para a santificação? Ou será que temos usado o nosso corpo para o pecado? E nós sabemos, porque o Espírito Santo tem nos ensinado, tem nos mostrado o quanto esse mundo nos oferece para tentar nos corromper e nos distanciar da pureza proposta por Deus para os seus filhos. Como viveram na terra os glorificados? Viveram de uma forma digna, honrosa, de pé diante do trono, diante do Cordeiro. Viveram também em santidade, porque estavam vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Palmas nas mãos aqui simboliza alegria, simboliza vida vitoriosa. E é claro que nós somos vitoriosos na vitória de Cristo. Foram com palmas nas mãos que os seguidores de Jesus o receberam na entrada triunfante em Jerusalém. Então nós, como cristãos, nós que temos as nossas vestiduras brancas, nós que fomos salvos, santificados, nós trazemos em nossas mãos palmas, nós trazemos em nossa vida alegria, palavra de vitória, de triunfo na pessoa de Cristo Jesus. Eu sei em quem tenho crido. Mas também como viveram na terra os glorificados. Eles viveram perseverantes no serviço. Verso 14 novamente. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes que estes, os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Verso 15, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Os glorificados foram aqueles que, enquanto aqui estiveram, eles serviram a Deus, serviram a Cristo dia e noite no seu santuário. E nós sabemos, irmãos, que santuário aqui não é o prédio que está lá na rua Francisco Cabral, 13, Cônego. Não é. Santuário aqui é a nossa própria vida. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Nós somos o santuário de Deus. Por isso que aqui está dizendo que os glorificados serviram a Deus de dia e de noite no seu santuário, na sua vida. Muitas vezes as pessoas têm essa ideia de que o santuário é lá naquele prédio, e é lá que elas precisam ser santas, é lá que elas precisam servir. Mas aqui está dizendo que eles servem de dia e de noite, isto é, servem constantemente. Nós não estamos lá no nosso ajuntamento solene, até em nosso serviço, diariamente, em todas as horas do dia.
Nós estamos lá em alguns momentos, também servindo a Deus como igreja, cultuando como povo. Mas aqui, queridos, o texto está dizendo que os glorificados foram aqueles que, enquanto estiveram na terra, vivendo nesse mundo difícil, enfrentando os muitos obstáculos, mas não permitindo que nada e ninguém fizesse com que eles deixassem de servir nesse santuário, em suas próprias vidas. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? Sois edificados para a morada de Deus no Espírito, Efésios 2, 22. Então, mais uma vez, a palavra diz que nós somos edificados para a morada de Deus no Espírito. E quando aqui em Efésios 2, 22, o apóstolo Paulo diz que sois edificados para a morada de Deus no Espírito, quando ele usa essa metáfora da edificação de um prédio, também aqui está a ideia que nós devemos a cada dia nos edificar, crescer. A cada dia nós precisamos ser um santuário bonito para que a luz de Cristo brilhe através da nossa vida. Nós somos habitados por Ele e a habitação de Cristo transforma a vida humana, gera beleza espiritual na vida humana. Por isso, edificados, é santificação, é crescimento, amadurecimento, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aí já caminhando na tribulação, na grande tribulação, e nós sabemos disso. Olha o que nós temos passado, mas nada dessas coisas pode impedir o nosso serviço, a nossa santidade, o nosso crescimento. E é muito importante que você se pergunte agora: eu tenho servido ao Senhor de dia e de noite nesse santuário? Mas como isso, pastor? Como que eu posso servir a Deus de dia e de noite nesse santuário? Como que isso é na prática? É na prática o seguinte: nós vamos servir de dia e de noite nesse santuário na prática quando nós amamos, quando nós perdoamos, quando nós procuramos viver a santidade da vida espiritual a cada dia, a cada momento. Você está servindo a Deus quando você está servindo ao seu próximo, ao seu semelhante, seja ele quem for. Quando você exerce o perdão na vida de alguém, você está servindo a Deus nesse santuário. Quando você busca a santidade do reino, você está servindo a Deus nesse santuário. Quando você, pela manhã, começa o dia abençoando a sua família, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais, seus irmãos, você está servindo a Deus nesse santuário. Quando você dirige palavras generosas, bondosas à vida de alguém, você está servindo nesse santuário. Quando você coloca a vida humana acima das coisas temporais, transitórias, efêmeras desta vida, você está servindo a Deus nesse santuário. Nós vivemos num mundo materialista, irmãos. Nós temos visto isto. As pessoas, por causa das coisas materiais, chegam ao cúmulo de tirar a vida de outras pessoas. Mas nós não, irmãos. Nós somos cristãos. Nós devemos servir a Deus nesse santuário, servir com o nosso amor, com a nossa compaixão, com a nossa paciência, com o nosso perdão, com as nossas palavras de fé, com a nossa santidade, com a nossa lealdade. Faça isso, meu irmão. Faça isso, minha irmã. E não vai ser, por exemplo, um vírus que vai nos impedir de viver essa vida abençoada que nós devemos viver. Nós não vamos deixar uma situação como essa, até porque, irmãos, se nós olharmos para o passado, e é claro, até no presente, para a vida de muitos cristãos, o que eles têm enfrentado.
que nós estamos passando, muitos de nós, não se compara. Tudo bem, não podemos fazer nenhum tipo de comparação. Comparação que muitas vezes até nos leva ao caminho da vaidade, do orgulho. Mas quando nós olhamos para a vida de muitos cristãos hoje, para a vida dos cristãos que viveram no passado e que também enfrentaram situações difíceis, nada os impediu de viverem uma vida cristã abençoada. Nada. Ninguém pode ser um obstáculo para uma vida abundante. Os glorificados, enquanto na terra, viveram de uma forma corajosa, honrosa, digna, estavam em pé diante do trono e do Cordeiro. Só podemos viver uma vida corajosa, digna, honrosa, se nós estivermos diante do trono e do Cordeiro. Eles também viveram uma vida de santidade, estavam vestidos de vestiduras brancas, pureza, santificação, renegavam toda forma de corrupção, de podridão, de iniquidade, essas muitas que são colocadas diante de nós e diante da igreja, porque nós somos sacerdócio santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não podemos ter um coração dividido, ou pertencemos a Deus ou pertencemos a esse mundo. Mas os glorificados também, enquanto aqui na terra estiveram, foram perseverantes no serviço. Quando você levanta pela manhã, mesmo diante das muitas dificuldades que você tem enfrentado, mas você levanta com fé, tomado pela alegria da salvação, tratando as pessoas bem, até aquelas que muitas vezes não te tratam bem, porque nós sabemos o que é pagar o mal com o bem. Essa é a nossa nova natureza em Cristo. Não pagamos o mal com o mal. Aí nós estamos servindo a Deus nesse santuário, na nossa generosidade, na nossa bondade, na nossa paciência. Nós que estamos então nesse confinamento, nesse distanciamento social, como que viver dentro de uma casa constantemente, diariamente juntos. Nós sabemos o quanto isso é desafiador, mas entendo também, queridos, e peço a Deus que você perceba isso. Não é por acaso que nós estamos vivendo essa crise, não é por acaso que estamos assim de uma forma mais significativa dentro de nossa própria casa, com os nossos. É porque nós precisamos crescer muito em nossos relacionamentos, a começar dentro da nossa própria casa, a começar na nossa família. Mas também os glorificados, eles vivem na terra, na expectativa do retorno de Cristo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Os glorificados são aqueles que, enquanto estão aqui na terra, vivem na expectativa da volta de Cristo. No momento em que eles serão levados ao reino, e lá, Deus aqui já tem enxugado de nossos olhos as lágrimas. Mas nesse grande dia, no retorno de Cristo, Deus enxugará dos olhos, como está aqui no verso 17, toda lágrima. Como cristãos que um dia nos veremos glorificados nos céus,
Aqui na terra somos igreja militante, igreja que deve viver de uma forma digna, em santidade, em serviço, o que o texto nos ensina. E também sempre na expectativa de que um dia nós estaremos com o Senhor e tudo isso vai passar e vai valer a pena. Queridos, vamos orar. Assim como Deus nos dá a paz que ultrapassa todo entendimento quando oramos, Ele também nos dá a coragem que ultrapassa todo entendimento quando adoramos. É importante nós percebermos aqui no capítulo 7, filhos de Deus, servos do Senhor, são aqueles que o adoram, que o glorificam. Adorar é glorificar, é se alegrar, é se realizar no Senhor. É uma atitude, é não sair da posição que Deus nos colocou. Somos filhos, servos, remidos pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nesse mundo e nós sabemos disso, o quanto somos tentados a sairmos da posição que Deus nos colocou de filhos, servos obedientes, que precisam viver suas vidas espirituais de uma forma digna, em santidade, em serviço. Sirva ao Senhor dia e noite nesse santuário a sua vida. Que cada parte do seu corpo glorifique a Deus. Que os seus pensamentos, as suas palavras, as suas atitudes, as suas escolhas, sirva a Deus com o seu sorriso de esperança, mesmo diante dos momentos mais difíceis, mesmo diante do fogo ardente das tribulações. Sirva a Deus. Vamos ter uma visão profunda do que seja servir Deus dia e noite no seu santuário, nossa vida. E vamos continuar nessa expectativa de que um dia o Senhor há de nos resgatar. Nunca mais teremos fome, nunca mais sentiremos sede, não cairá sobre nós o sol e ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono nos apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará. Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. A palavra aqui está se referindo a mim, a você, a nós, irmãos. Vai chegar esse dia para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus nos ajude a viver aqui na terra como salvos. Que Deus nos ajude a viver aqui nessa terra, honrando e glorificando o seu nome. Obrigado por tua palavra, Senhor. Tua palavra é poderosa. Quanto mais bebemos essas palavras, mais nos tornamos próximos do Senhor. Mais percebemos o nosso coração ardendo de desejo pelo nosso Criador. Por isso, queridos, que nós precisamos ter uma vida devocional profunda. Pense nisso também. Os glorificados são aqueles que nessa terra viveram como bons soldados de Cristo. Nós vamos terminar orando pelos aniversariantes dessa semana. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações através da sua palavra, ministrada nesta manhã por Ele e por Deus. Sabemos disso e cremos nisso. Nós vamos orar pelos aniversariantes da semana. No dia 24/5, nosso irmão diácono Sherlon
Que Deus abençoe você, Sherlon. Mais um ano de vida na presença do Senhor. No dia 26/5, Eduardo, departamento infantil. No dia 27/5, Luísa Barros, Luísa, departamento infantil. 27, mais um aninho de vida. Dia 29, é isso, Ruth Freitas. Que Deus te abençoe, serva do Senhor. Esses irmãos estarão aniversariando essa semana. Aniversário de casamento no dia 24/5, Cleir e Aparecida. Que Deus abençoe vocês, o casamento de vocês, a união de vocês. E no dia 30/5, a nossa irmã Adriana e o presbítero Manuel. Que Deus também abençoe esse casal abençoado. Queridos, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Devemos nos ver assim, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Se veja assim a cada momento, para a honra e glória do Senhor. Queremos também agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Dorcas. Vamos continuar orando pela vida de nossa irmã. Que Deus continue sustentando a nossa irmã. Também vamos orar e vamos colocar diante do trono da graça do Senhor aqueles irmãos que estão enfrentando algum momento difícil, de dor, de enfermidade. Vamos orar por essas vidas. Vamos também interceder por aqueles que de repente, num momento como esse, estão sendo assediados pelas dúvidas, por um espírito de incredulidade, de desânimo, de descrença. Em nome de Jesus, nós queremos repreender esse tipo de sentimento, de espírito sobre a vida dos filhos e filhas do Senhor. Nós somos a igreja, pertencemos a Deus, o diabo não nos toca. Mas vamos orar uns pelos outros, irmãos. Vamos interceder. Que Deus esteja fortalecendo aqueles irmãos que têm enfrentado dificuldades, que têm enfrentado enfermidades. Que Deus esteja confortando, sustentando, fortalecendo. Vamos continuar orando pelo nosso país, que tem enfrentado um momento difícil, como se não bastasse essa crise do Covid-19. Hoje nós estamos vivendo uma crise, é claro, econômica, como as demais nações. E além da crise econômica, nós também temos enfrentado uma crise política, uma crise nos governos. Então vamos orar pelos governos, pelos governantes, que Deus tenha misericórdia, que Deus dê sabedoria, que Deus acalme esses corações e que eles realmente olhem para os cidadãos, porque eles foram colocados lá pelo povo, para que possam trabalhar para o povo e não para eles mesmos, e não para os seus caprichos, suas vaidades, e não para uma sede de poder, mas que eles possam servir a nossa nação. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos interceder também por nossa nação. Feche os teus olhos, onde você estiver aí. Ó Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, por tua palavra que falou ao nosso coração. Nós um dia nos veremos glorificados nos céus, mas enquanto esse dia não chega aqui na terra, vamos viver de uma forma honrosa, de uma forma corajosa, de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Vamos sim viver uma vida de santidade, de serviço, servindo a Deus dia e noite nesse santuário, em nossa própria vida, que seja uma vida para a honra e glória do teu nome. E vamos continuar nessa expectativa que aquece os nossos corações dia e noite também, que um dia nós estaremos contigo na glória. O Senhor há de enxugar de nossos olhos toda lágrima. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por essa promessa, por essa verdade que tem aquecido a nossa alma, mesmo nos momentos mais difíceis, Pai. Obrigado. Continue abençoando a tua igreja, Igreja Presbiteriana do Cônego, cada família, cada criança, adolescente, jovem, cada casal, cada ancião.
abençoe aqueles que estão enfermos, abençoe e liberte, livre aqueles que estão sendo assediados pela dúvida, pela frieza espiritual, ó Pai, que haja libertação e cura. Pai, nós também queremos colocar diante do Senhor todo o teu povo sobre a face da terra. Continue fortalecendo, continue animando, continue revigorando. Abençoe também aqueles que têm usado a tua palavra com responsabilidade e ministrado a tua verdade ao coração dos seres humanos. Continue dando aos teus servos e servas o vigor espiritual. Que eles continuem firmes, proclamando as boas novas de vida eterna em Cristo Jesus. Também, Pai, nós queremos orar pela nossa nação, pelos governos, o governo federal, os governos estaduais e municipais, Pai. Esteja dando aos nossos governantes sabedoria, esteja dando aos nossos governantes, ó Pai, a consciência de que eles estão lá para conduzir a nossa nação, conduzir as pessoas, principalmente num momento como esse tão difícil. Ó Senhor, tem misericórdia, Senhor. Quebranta, Senhor. Quebranta. Ó Deus. Mas acima de tudo, Pai, nós vamos continuar confiando exclusivamente no Teu poder, na Tua graça e nas Tuas misericórdias. O Senhor é maior que os governos. O Senhor é maior que os governantes. O Senhor continua no seu trono de graça, no seu alto e sublime trono, governando todos e todas as coisas. Nós cremos nisso e é por isso que estamos descansados em Ti, confiantes em Ti. Pai, nós também queremos nesse momento colocar os aniversariantes de nossa igreja diante do Senhor e outros que estejam aniversariando essa semana. Que Deus abençoe suas vidas. Abençoe também os nossos irmãos que estão completando mais um ano essa semana de vida matrimonial. Continue sustentando essas vidas, esses casais, Pai. Muito obrigado por tudo. Ó Pai, nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Conosco também nessa manhã, nossa irmã Catiane, nossa irmã Rose, nossa irmã Évere. Que Deus abençoe a todos. Nossa irmã Célia. Queridos, estaremos aqui à noite às 19 horas para bendizer e glorificar o nosso Deus. Que os irmãos tenham um dia, uma tarde abençoada na presença do Todo-Poderoso. É a nossa oração, sim, sempre em nome de Jesus. Fiquem na paz.